Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. 28 de junho foi escolhido por ser o dia em que a polícia, usando de violência e intolerância, invadiu o bar nova-iorquino Stonewall Inn, que desencadeou uma onda de protestos pelos direitos das pessoas gays, lésbicas e transexuais. Essas lutas por direitos, respeito e visibilidade no Brasil, país que lidera o triste ranking da violência contra pessoas trans, chegou por meio das marchas e paradas pela diversidade. E hoje a gente vai falar sobre as lutas contra a discriminação, os preconceitos e sobre a visibilidade dos grupos minorizados aqui na nossa região. Para tanto, eu tenho o prazer de receber aqui a Francesca Vaz, que é psicóloga, e também o Wellington Abdo, que é médico e professor e responsável pelo ambulatório multiprofissional de identidade de gênero da Univale. Meus queridos, posso dizer sejam bem-vindos? Pode dizer, perfeito. Muito obrigado. Não há nenhum erro nisso, né? Não, de muito pelo nenhuma. contrário. Vamos incluir cada vez mais, Sim, é isso? É um ato de carinho. Que bom. Então sejam, mais uma vez, muito bem-vindos aqui. Pessoal, a gente aqui no Câmara Aberta tem uma função de informar e de bem informar, mas também um pouco de falar as coisas como elas têm que ser faladas, e por isso que eu pedi essa permissão para vocês, né? De usar um termo que é um termo não normativo, né? Mas eu gostaria de saber, assim, antes da gente começar a entrar em todos os aspectos que a gente tem para conversar, eu queria saber, por exemplo, assim, os termos. Como é que, assim como eu aprendi e eu me identifico hoje, né? Eu sou uma mulher cis, heteronormativa, a Francesca é uma mulher trans hétero, é isso? Uhum. O Wellington é um homem cis homoafetivo, é isso? Quais são as diferenças? Por que é importante fazer essas diferenciações na linguagem? Quer começar, meu bem? Deixa você. É importante a gente fazer a diferenciação porque as pessoas ainda confundem sexualidade com gênero. E, de uma maneira bem simplificada, gênero é como você se identifica. Você é Elis e você está confortável com isso. Eu sou a Elis. E aí a tua sexualidade é por quem você se atrai. Você se atrai por homens, né? Então você é heterossexual. Eu, quando nasci, foi imposto que eu seria um homem, por causa do corpo que eu vim. Mas conforme eu fui vivendo e descobrindo, me entendendo, eu percebi que, opa, não tá certo isso daí. Não sou o homem que impuseram que era para eu ser. Então, pera, se eu não sou um homem, eu sou uma mulher. Gênero. E por quem que eu me atraio? Nesse momento me atraio por homens, então eu sou uma mulher heterossexual. E é muito interessante a gente destacar que, junto com essa questão da identidade de gênero, vem um conceito que a gente chama do papel de gênero. Qual é o seu papel perante uma sociedade? Eu costumo sempre dar de exemplo para os alunos que a gente aprende que uma mulher, quando vai tirar uma foto, tem que sorrir. Enquanto o homem, normalmente, cruza o braço, faz aquela pose assim, mais robusta. Agora, porque as representações de masculinidade e feminilidade, eles têm sido construídas ao longo do tempo, mas mudam também, né? Exatamente. Eu não sei se por causa para as mulheres mudaram muito menos os papéis do que para os homens, por exemplo. E esse papel de gênero é uma construção social. O gênero, na verdade, é uma performance. É a maneira como você vai se reportar, a maneira como você vai agir, a maneira como você está construindo a tua persona dentro do teu convívio, né? Então, a gente quer ter na questão do psicodrama ali, tudo da psicologia. Muito legal isso que o Wellington está falando, porque quando as pessoas me verem agora na televisão, vão pensar assim, nossa, ela é uma mulher trans. Mulheres trans têm que ser assim. Quando, na verdade, não. A Francesca Aurora é assim. Se olham para a Elis é diferente da Francesca, mas elas são mulheres, mas performam a feminilidade de uma forma diferente. Tá aqui o Wellington, que é um homem, e performa a masculinidade de um jeito. A gente tem o nosso intérprete de Libras, a gente vai ver que ele é um homem também e que ele é diferente do Wellington. Então, a performatividade, a forma como a gente se mostra no mundo, é individual de cada um. Se a gente conhece uma mulher diferente, ela ainda é mulher por ser diferente. Um homem que é de um jeito diferente ainda é um homem, mas ele é diferente de outros homens.
Tá tudo Então, bem. Tá tudo E bem. tá tudo bem. E tá tudo bem. E exatamente, talvez, porque as pessoas confundem muito essa questão da afetividade com a qual você se identifica ou você quer estar, a atração sexual que você tem pelo outro com a tua identidade de gênero, né? Essa é a principal diferença, a principal confusão que se faz. Principalmente. Tanto que quando a gente vai pegar alguns modelos ilustrativos, a gente fala, identidade é o nosso cérebro. É como você se olha no espelho e se reconhece. Agora, a orientação, a gente representa pelo coração, que é aquilo que o teu coração bate mais forte. Seja entre quatro paredes, entre aspas, ou no convívio social, uma orientação sexual ou uma orientação afetivo-romântica. Então, é aquilo que teu coração está batendo mais forte contra aquilo que você se enxerga na frente do espelho. E também, como né, tem nas letras todas, né, LGBTQIAPN, APN+. Uma das letras representa, inclusive, aquelas pessoas que não se identificam com gênero nenhum, não é isso? Isso. As pessoas agêneres são pessoas que não necessitam performar dentro de uma binariedade. A binariedade, homem e mulher. Como isso é uma construção social, cada um tem a sua própria interpretação. E essa interpretação dá possibilidades para que você não siga esse modelo aí normativo que a sociedade historicamente construiu. L é de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de trans, Q de queer. Queer. Esse é um termo que, a mim, eu tenho uma certa dificuldade para conseguir identificar. O que significa? As pessoas queer, o queer vem de um lugar, historicamente, de as pessoas que eram estranhas, esquisitas. E o queer foi incluído nessa sopa de letrinhas para incluir aquelas pessoas que, olha, eu sou diferente, eu não me encaixo em nenhuma dessas outras letras, ou me encaixo também e ainda sou queer. É geralmente associado a pessoas que fogem da norma. Fugiu da norma é uma pessoa que pode se identificar a queer. Não sei se o Wellington quer falar alguma coisa. É uma performance, digamos assim, diferente. A pessoa ela tem uma liberdade de fluir, de se entender de uma maneira que não segue esse padrão mesmo. I. Pessoas intersexo. 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 É importante a gente diferenciar que não é o intersexual, é o intersexo. Dentro da variedade de anatomia do ser humano, tá? Podem existir pessoas que nascem com o intersexo, às vezes com genitálias que a gente antigamente considerava como ambíguas, tá? Então, a gente tem uma letra... Desculpa te interromper, é o que se chamava antigamente de hermafrodita? Isso. Esse termo a gente está em totalmente desuso, mas era o que antigamente se referia. Então, a gente tem... porque a gente não considera mais como sendo uma patologia. Pelo contrário, dentro da variabilidade do ser humano, as pessoas também têm o seu lugar ali de destaque. Tá, o A, acho que nós já falamos que são os agêneres, né? O P, pansexuais. Pansexuais. São pessoas que têm uma sexualidade que se expande para todos os gêneros daí. Né? Se eu me apresentasse enquanto uma mulher pansexual, eu me atrairia por mulheres, por homens, por pessoas não binárias, por agêneres. Independente do gênero, eu me atraio por pessoas. Ok. N, neutro. Gênero neutro, exatamente. Tá sabendo, tá sabendo. sabendo. Tá estudado, Veio preparada. E por que é necessária? Muita gente vê assim, nossa, mas colocaram mais uma letra. As pessoas têm esse tipo de comentário, né, que se ouve por aí. Colocaram mais uma letra, não vão parar mais de colocar letra. Por que é necessário, sim, incluir por meio dessas letras para o acolhimento de todas as variáveis? Eu não sei o que vai vir da resposta do Wellington, mas eu costumo, nos lugares que eu vou fazer alguma fala ou com as pessoas que eu atendo, vem do lugar do dizer eu existo. Né? Se não tem a letra ali, como que eu vou dizer quem eu sou? E se eu não me encaixo em nenhuma dessas identificações, eu vou criar uma outra letra. Porque eu quero dizer, eu tô aqui, eu existo. A Fran fez uma fala maravilhosa, tá? É assim, a gente tem que pensar que são pessoas que historicamente foram colocadas em situação de vulnerabilidade. Eu não gosto de falar que são pessoas vulneráveis, elas estão em situação de vulnerabilidade. E isso faz com que elas praticamente não existam dentro de uma sociedade. Se eu pego para você e falo, Elis, tu não existe, tu não é ninguém, isso te diminui. Então,
de uma maneira a trazer mesmo uma representatividade, trazer um afeto, falar, olha, a gente está com vocês, está tudo bem se é assim, a gente acrescenta letras. Por mais que a gente trabalhe, não precisamos rotular, não precisamos colocar em caixinhas, nessa situação, para a gente afirmar a existência, a gente acaba colocando em caixinhas. Muito interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta direcionada especificamente para a Francesca. Como é que foi para ti se descobrir mulher? Sempre foi, já desde criança? Como é que foi isso, esse processo? É um processo individual de cada uma de nós, ou cada pessoa trans. Eu vejo na minha infância, sim, brincadeiras em que eu assumi o papel de gênero considerado feminino. Só que eu sou uma criança que vem do interior, então não tinha... E de uma época, os anos 90, ainda era muito pouco falado sobre trans. Então, não tinha alguém que veio e falou assim, olha, talvez você seja trans. Então, eu sei que eu já era uma criança trans, mas eu não sabia da parte teórica. Então, quando eu olho para minha história, eu entendo que eu sempre fui quem eu sou, mas eu só fui entender na faculdade, né? Quando eu comecei a me aprofundar nos assuntos de gênero, e aí falou ali, tem trans. Ué, o que é isso? Eu acho que sou eu. E aí foi quando eu comecei a me compreender. Bom, você não é... Você é um homem Eu sou um homem cis. cis. Exatamente. Né? E a tua sexualidade como homoafetiva é que veio posterior, né? Uhum. Eu costumo falar que a gente, às vezes, tem até um pouco de dificuldade de se encaixar. Olha, eu sou homoafetiva, sou panafetiva. Isso é muito complicado. É uma coisa que é importante a gente sempre lembrar, aquela questão do coração batendo realmente mais forte. Nesse momento, meu coração está batendo mais forte dessa maneira. Agora, se meu coração vai continuar batendo mais forte assim, vamos deixar fluir, vamos deixar as coisas acontecerem. Porque o importante é que são pessoas que se interessam por pessoas. Exatamente. E que respeitam pessoas. Isso é o principal. Francesca, a gente conversava até um pouco antes de começar o programa aqui, eu tinha te feito essa pergunta, mas eu vou recolocá-la. Agora com o termo correto, que eu não tinha feito o termo correto. Você fez a redesignação de gênero, ou seja, você fez algum processo cirúrgico, pensa em fazer ou não? A cirurgia de redesignação é aquela popularmente chamada, ou para as pessoas leigas entenderem que é o cortar lá embaixo, que é bem errado falar isso porque não é cortado, é refeito, né? Mas eu não fiz essa cirurgia, é importante lembrar que, ela é uma mulher trans, então ela vai fazer a cirurgia. Não é uma cirurgia determinante para definir o teu gênero. Se um dia eu fizer, legal, mas não quero fazer no momento e sou a mulher que sou sem ter feito essa cirurgia. Isso é muito interessante, porque tu me dás aí um gancho para uma coisa que eu queria colocar. Hoje tem uma visibilidade grande as mulheres trans em geral, porque na novela das 8, que agora não é mais das 8, é das 9, né? Na novela das 9, no Renascer, tem uma mulher trans heterossexual, né? Representada por uma mulher trans. Essa mesma novela, a primeira gravação dela foi lá no início dos anos 90, né? A Renascer. Naquela época, ela foi representada, essa mulher trans, ela foi representada por uma mulher cis, né? E uma atriz cis. E na época tinha, né, um certo, não um certo, grande preconceito, as pessoas não sabiam como abordar essa temática. Então, o que se colocava? Tinha, na época, uma modelo internacional, Roberta Close, que ela, acho que foi uma das primeiras aqui no Brasil, que ela não fez aqui no Brasil, ela fez a cirurgia no exterior, né, as pessoas diziam que ela trocou de sexo, né? Na verdade, não foi isso, né? Ela já era uma mulher trans, só que não se tinha esse termo, o termo que era usado antes era esse termo advindo da botânica, né? Eu acho, como hermafrodita. 30 e poucos anos depois, quer dizer, a gente consegue se falar disso numa novela das 9. Isso é bom, né? Alguma coisa se abriu, alguma coisa está melhorando, ou não?
É complexo, porque assim, se a gente está sendo representadas na televisão com uma narrativa que não é apenas só da sexualização, da dor, apenas do sofrimento, mas a gente está tendo narrativas de afeto, de acolhimento, de desmistificar coisas erradas, é muito bom. E de tirar a caricatura também, porque a caricatura. buba atual não é uma caricatura. Não, ela existe em várias bubas por aí. Mas é importante também pensar que, eu conheço uma mulher trans, a buba da novela. Você não conhece mulheres trans, você conhece uma mulher trans. Nós somos plurais. Então, é importante ter essa narrativa, mas é importante lembrar que existimos de várias formas. Muito interessante. Exatamente. Eu achei muito importante documentar essa questão da caricatura. A comunidade LGBT, com o passar do tempo, ela era realmente uma caricatura vista pela sociedade. Era muito mais fácil a gente aceitar um personagem que era cômico, era engraçado, que era caricato, do que a gente encontrar pessoas responsáveis, que trabalham, que estão no dia a dia. E isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que a gente colocou essas pessoas nesse lugar? Foi a sociedade ou foram essas pessoas que escolheram? Então, é algo que fica para pensar mesmo, assim, por que durante anos a gente colocou essas pessoas nessa posição? E agora, vendo como está tendo um destaque importante, como está sendo falado na mídia, isso para a gente é um marco gigantesco. Claro, temos muito ainda para crescer, mas já é um start, assim, maravilhoso. Mas acho que estão mudando, aos poucos está mudando, tirando um pouco da caricatura, principalmente nos meios de comunicação, se retirando isso. A gente ainda continua pensando sobre esse assunto logo depois do intervalo. Vamos só tomar uma aguinha, que está na hora, né? Uma água é bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Francesca Vaz e o Wellington Sanches Abdul. Ambos pessoas maravilhosas que estão aqui comigo conversando sobre o orgulho, né? Ou o Dia do Orgulho LGBTQI-APN+, que será no dia 28 de junho. Mas não é só isso, né? O assunto é tão extenso, como a gente estava falando, né? Eu queria ver com o Wellington agora, eu vou centrar um pouquinho mais em ti, que você coordena, é responsável pelo Amigo, achei o nome fantástico, a sigla, né, de estudo, né? É o Ambulatório Multiprofissional de Identidade de Gênero da Univale, Amigo, com U no final, de Univale. Há quanto tempo você está nesse trabalho junto do Amigo? O Amigo, ele começou oficialmente, agora em agosto vão fazer 2 anos. Porém, é recente. É recente. Porém, os atendimentos à comunidade LGBT, às pessoas trans, já acontecem de longa data dentro da universidade. Eu costumo dizer que o Amigo, ele é um sonho, que ele foi sendo construído aos poucos. Desde a época da doutora Paula, que é a nossa endocrinologista, ela conversar, as primeiras movimentações, Paula, o que você acha? Será que a gente consegue montar? Ao professor Pablo, que é o coordenador do nosso curso de medicina. Então, foi uma união de forças para conseguir colocar o ambulatório em funcionamento. Que profissionais, além de ti, trabalham no ambulatório? Hoje, no ambulatório, a gente conta com 3 cursos da área da saúde, que são profissionais fixos, que é o curso de medicina, onde estou eu. A doutora Paula, no momento, está em licença maternidade. A gente tem a equipe da psicologia. Nesse momento, nós temos o professor Davi estava anteriormente, hoje é o professor Yuri, que está lá como sendo responsável, e a fonoaudiologia pela professora Mara. E que programas, assim,
pelo que eu entendi, eu dei uma lida um pouco no site da Univale e eu achei muito pouco material a respeito do próprio amigo. No site eu achei bem pouco, assim, né? Não é uma crítica, mas já sendo. Achei pouco material, mas eu vi ali que eu acho que, se eu não me engano, em 2017 já existia ou teve um grupo de estudos da comunidade LGBT. Talvez o amigo surgiu daí, dessa sementinha, desse grupo de pesquisa, não? Na verdade, não tem ligação direta. Não? O surgimento do amigo foi um pouquinho diferente. Eu me graduei em medicina na Univale em 2018. Na minha graduação, eu senti muita falta. Como é que eu vou tratar a minha comunidade? Eu entrei na residência de medicina de família e comunidade exatamente com o intuito de cuidar de pessoas, não de um grupo populacional pontualmente. Durante a residência, eu também senti falta. Como é que eu vou cuidar das pessoas LGBT? Quando eu estava terminando essa especialização, eu resolvi construir um podcast. E esse podcast se chamava Fora do Armário, para falar um pouquinho sobre a comunidade LGBT, saúde, diversidade, leis, direitos. E ali talvez tenha sido o start do amigo. Paralelo a esses acontecimentos da minha vida, o professor Pablo, que é o nosso coordenador do curso, estava finalizando o mestrado dele e ele construiu um protocolo de cuidados para pessoas trans. Eu terminei a especialização, ele terminou o mestrado. Eu falei, Pablo, eu preciso entrar também no mestrado, vou fazer prova. Eu entrei na prova do mestrado com a ideia de colocar esse protocolo em prática. Então, eu adaptei o protocolo aos moldes que a gente tinha dentro da instituição, de modo a pegar, precisamos de acadêmicos, precisamos de profissionais e a gente precisa, antes de tudo, cuidar dessas pessoas. Então, a ideia do amigo, ela surgiu com 2 pilares essenciais, que é, vamos cuidar de uma parcela da população que hoje está sendo negligenciada, entre aspas, e vamos trazer a oportunidade de ter uma formação direcionada também para as pessoas LGBT. Porque, querendo ou não, as matrizes curriculares hoje pedem que exista isso nos cursos. E nenhuma universidade da região, a não ser a Univale, hoje tem. Então, é um orgulho poder falar que a gente tem o amigo dentro da Univale. E, bom, você falou que você tem a parte médica, a psicologia, a fonoaudiologia. Que tipo de atendimento que é feito? Por exemplo, é uma consulta, são várias consultas, é um grupo todo que se reúne para estudar algum caso? Como é que se dá isso? Inicialmente, quando a pessoa nos procura, lá é um serviço de porta aberta. A gente preferiu fazer dessa maneira para não ter questão de, olha, precisa de um encaminhamento. Não, ali é um serviço de porta aberta. A pessoa pode marcar a sua consulta direto ali no bloco F7, onde funciona o ambulatório da Univale. Com a data marcada, a pessoa chega, ela passa por um acolhimento com os profissionais da psicologia. Esse acolhimento, vão ver algumas perguntas, ver as expectativas com relação ao processo transexualizador, vão ser investigadas se existe alguma outra necessidade em saúde e logo na sequência é realizado um atendimento interprofissional, onde entram na sala alunos de fonoaudiologia e alunos de medicina, para a gente, querendo ou não, trabalhar também essa relação entre profissões. Nessa conversa, é identificado, além das expectativas, se a pessoa já realizou algum tratamento, se não realizou, como é que é essa questão toda dentro da vida. Logo em seguida, esses alunos trazem, a gente monta um projeto terapêutico. Olha, a partir do momento a gente vai tratar dessa pessoa de tal jeito. Nossa expectativa é realizar exames, fazer hormonoterapia, fazer fonoterapia, psicoterapia, tudo aquilo que a gente identificar como sendo algo necessário para dar esse suporte, a gente vai agregando nesse projeto terapêutico. Tá, e se tu tivesse que definir o objetivo principal, qual é a principal característica, qual é o objetivo do amigo? O amigo é fazer amigos. Esse é o nosso nome e esse é o nosso objetivo. É mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, que a gente tem possibilidade de garantir um processo que seja seguro. Infelizmente, por conta dessa dificuldade de acesso, muitas pessoas acabam recorrendo ao mercado paralelo, a questões de modificações de um jeito não muito confiável. Inseguros. Então, inseguros, exatamente. Então, por isso, a gente quer que
todos sejamos amigos ali dentro. A gente garantir um espaço, um local de acolhimento para que essas pessoas possam ser quem elas querem ser e que elas possam exercer as suas próprias verdades e identidades. Então, o nosso objetivo realmente é esse. Se isso tiver que passar, por exemplo, assim, por um tratamento com algum hormônio e tudo mais, essa indicação toda é dada a partir da diagnose que vocês fazem. Exatamente. A gente não chega assim, ó, a pessoa vai ter que tomar o hormônio. Não. A gente tem que identificar quais são as expectativas com relação ao processo. Uma coisa interessante da gente perguntar sempre é, pessoa, o que você acha que combina contigo? Qual que é a tua expectativa? Como a Fran comentou anteriormente, a gente não precisa fazer uma cirurgia, a gente não precisa fazer uma modificação corporal para afirmar a nossa performance social. A gente faz isso se for de interesse, se for da vontade do indivíduo. Se não, a gente segue fazendo um acompanhamento clínico. Então, tu disseste antes que é porta aberta mesmo. Então, assim, não é só para alunos, não é só para... não tem nenhum tipo de indicação, por exemplo, tem que ir, vai lá no posto, pega o encaminhamento. Não. Está lá o serviço disponível. Isso. A gente atende toda a população da ANFRE, tá? Todos os municípios da Foz do Rio Itajaí são atendidos aqui no nosso ambulatório. Então, essa é a nossa área de cobertura e todo mundo que tiver interesse em participar, mais do que convidado. E Elisa, uma coisa que eu acho importante falar do amigo, que o Wellington já deu uma passada, a pessoa vai decidir o que é melhor para ela lá. Porque quando as pessoas, quando se fala de processo transexualizador ou vai passar pela transição, muita gente acha que é uma receita de bolo. Fulana se entendeu como mulher trans, então ela vai tomar hormônio, ela vai fazer laser, vai fazer cirurgia, vai vestir vestido e vai fazer fonoaudiologia para a feminização da voz. E não, é um processo individual. Então o amigo não vem dizendo assim, você é trans, faça isso aqui. Não, o amigo vem e diz, o que é bom para você? Eu sou usuária do amigo. E aí, um dos processos que eu passei lá, nem sei se é ético falar isso, né? Eu quebrei a ética aqui, para mim não tem problema. E eu passei pela fono, pelo processo de fono. E aí eu percebi que não era para mim. Só que ninguém veio para mim e falou, não, mas você tem que fazer. Não, eu não quero. Você não quer? Você continua sendo a Francesca. O que a gente pode te ajudar? Que legal isso. E é muito interessante esse teu um depoimento mesmo, assim, quer dizer, você não quis modificar a tua voz, que não era necessário, né? E assim, agora eu vou perguntar, tu, no teu dia a dia, dentro da psicologia, o teu foco de atendimento é o público trans ou não? Eu atendo quem me procurar, né? Minha formação foi generalista, foi atendimento para pessoas no geral. Mas quem mais me procura é a comunidade LGBT e são pessoas trans. Muito pela identificação e também por uma coisa que é triste, que muitas dessas pessoas passaram por profissionais cis e héteros e que não souberam acolher, não souberam... violentaram essas pessoas e muitas delas me procuram, olha, eu acho que você não vai dizer que eu tô confusa, você não vai dizer que eu tô louca, você não vai dizer que na verdade eu sou gay, você vai me acolher, você vai me compreender. Então me procuram por conta da identificação também. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer mesmo, se a maior parte, mesmo não sendo o teu foco, se a maior parte dos que chegam até o teu consultório é o caso das pessoas que têm essa dificuldade, que às vezes não por terem uma dificuldade talvez de identificação, mas sim de que não conseguiram alguém para que ele pudesse falar dos seus problemas, né? E o interessante ainda que existem muitos homens cis, héteros que me procuram, que começam eu acho que eu me atraio por mulheres trans. O que é isso? Será que eu sou um homem gay? Será que eu não sou? Será que eu ainda sou hétero? E já aconteceu de virem de psicólogas que falaram, você gosta de mulheres trans, então você é gay. Isso acabar com a cabeça dele, porque ele não entendia dessa forma. E quando me procuram, eles encontram esse acolhimento de, não, você não é gay. Se você fosse gay, você gostaria de homens, você gosta de mulheres. Ponto. Isso traz um alívio enorme de normalizar esse desejo que é normal.
Exatamente. Isso que tu colocaste é muito interessante, assim. De realmente dizer para as pessoas que elas têm que se aceitar do jeito que são e elas têm tudo bem ser do jeito que são. E você não tem que ser aquilo que a sociedade está te impondo, está dizendo que você tem. E achei muito interessante essa questão de tu dizeres, Wellington, que ali no Amigo vocês perguntam para a pessoa qual é a necessidade dela. Não existe nenhuma imposição de tratamento para, né? Às vezes as pessoas acham assim, não, tem aí os gaysista, agora todo mundo vai ter que ser trans, vai fazer cirurgia em todo mundo, sei o quê, um monte de besteiras, né? Um amontoado de besteiras, assim como aquela tal de cura gay, que não existe, nunca existiu e é uma falácia, né? Então, eu queria, assim, do teu ponto de vista médico, pode existir uma cura gay? Jamais, jamais. Não existe cura para aquilo que não é doença. Exatamente. Esse é o ponto principal. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, já retirou o termo homossexualismo, homossexualidade do rol de doenças. Há muito tempo. Isso não existe. Faz mais de 30 anos, inclusive, né? Essa questão de doença é muito complicado, porque a ciência, durante muitos anos, tinha aquela questão de neutralidade. Mas, na verdade, não era muito neutra, não. Era neutralidade direcionado para normatividade. Então, por conta dessas situações, existia essa questão de cura gay e até hoje esses modelos são muito replicados. Só que a Organização Mundial da Saúde, as sociedades médicas em geral, de psiquiatria, medicina de família, endócrina, todas, até o Conselho Federal de Medicina, falou, gente, não existe, não tem. É totalmente absurdo quem ainda bate nessa tecla. Exato, muito bom você falar isso. A gente tem muito assunto aqui ainda, não chegamos nem na metade do que a gente tem para discutir. Vamos tomar mais uma aguinha e na volta a gente continua nesse papo gostoso aqui. Só um minuto. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para, infelizmente, esse que é o último bloco deste Câmara Aberta, porque acho que a gente vai ter que fazer mais um programa, né? Francesca Vaz e Wellington Abdo. Adorei pronunciar teu nome, Abdo. Gente, a gente sabe que, infelizmente, né, o Brasil continua sendo o país que mais tem casos de assassinatos, na sua grande maioria, de mulheres trans e de travestis. Isso, um dado, inclusive, que chegou no Ministério da Cidadania, dos Direitos Humanos, desculpe, no Ministério dos Direitos Humanos, no início do ano, relativo a 2023, foram 145 pessoas trans mortas, assassinadas em 2023. Um aumento de 10% em relação a 2022. A gente pensava que ia conseguir respirar um pouco, continuamos lá num topo de um ranking horroroso, né? O que fazer, na opinião de vocês, para que o Brasil deixe de ser o número 1 em matar pessoas trans? Você é um pouco cômica agora, eu sou uma grande fã do apocalipse, né? Então, às vezes, eu olho para tudo que está acontecendo e eu penso, gente, só um apocalipse para começar tudo de novo. Mas não é essa a realidade que a gente tem. Não tem um botão mágico que a gente aperta e vamos restartar a sociedade através de uma cultura de respeito, acolhimento da diferença. Então, até porque existe, desculpa te interromper, até porque no momento a gente está passando por um grande processo de
retrocesso em muitas áreas, né? Então, e esse principalmente existe muita reação, né? Mas qual seria uma solução, mais políticas públicas? O que tu acha? Eu tenho um olhar meio poético assim para as coisas. E, ao meu ver, a gente resolve tudo com educação. Por quê? Quando a gente tem o desconhecimento ele acaba provocando pensamentos não muito legais. Esses pensamentos muitas vezes tornam-se estigmas, como, por exemplo, a comunidade LGBT vive, as pessoas que convivem com o HIV passam, pessoas de pele preta, indígenas, todas essas populações hoje minorizadas. Esse estigma gera como se fosse uma reflexão dentro da cabeça, e isso começa a se tornar um preconceito. Eu tenho medo de colocar a mão nas pessoas, eu tenho medo de dar um abraço, isso gera um preconceito. E quando eu externalizo esse preconceito, eu pratico uma violência, seja através de uma fala, de um discurso, e essa violência, ela pode se tornar um assassinato. Então, ao meu ver, se a gente vai trabalhar com a raiz do problema, a gente tem que educar. A gente tem que mostrar que são pessoas. E pessoas têm que ser respeitadas, como quaisquer outros indivíduos da sociedade. São pessoas que trabalham, são pessoas que têm vida, são pessoas que têm família, que têm sonhos, carreiras. É isso. Eu acho que o nosso trabalho é educar, é mudar e mostrar para as pessoas que essas pessoas existem, elas estão ali e são pessoas como quaisquer outros. A gente até falou no início, acho que foi no primeiro bloco, sobre as caricaturas, né? Essa retirada de caricatura, né, mostrando as pessoas trabalham, as pessoas têm dívidas, elas pagam impostos, elas têm as suas tristezas, as suas alegrias, elas gostam de sair para namorar, elas gostam de ir no restaurante e poder beijar o seu parceiro, sua parceira. Não é isso? Isso é uma coisa da vida, e é isso que as pessoas começam a colocar, não, se aquele ali é diferente, não, esse não está certo. Exatamente, né? É o medo daquilo que é diferente, é o medo de fugir daquela normatividade. A gente está acostumado a ser desse jeito. Se a gente foge, por exemplo, algo da nossa rotina, alguma coisa, vai causar, no começo, um pouco de dificuldade e estranheza. Então, é tudo um processo. Aos pouquinhos, a gente acostuma. Aos poucos vai se quebrando essa estranheza. Uma das formas, talvez, de começar a quebrar quebrar com mais, para não se colar mais isso, né, esse preconceito. Tem até uma música, acho que da Marina Nenê, que diz assim, e preconceito quebrou, não tem mais jeito, né? Que bom se assim fosse, né? Com mais representatividade, inclusive nos parlamentos, né, a ocupação política dos espaços, seja na Câmara Federal, seja nos legislativos estaduais, dos municípios, nas administrações, como, por exemplo, hoje, né, nós temos uma mulher trans, a deputada federal Erika Hilton, né, temos outras figuras por aí que não gostam de se identificar como membros da comunidade LGBTQIA+, mas são, né? Essa questão da representatividade, de estarem lá e de ocuparem esses espaços políticos é necessário? É importante que não seja uma representatividade vazia. Porque não adianta assim, vamos colocar gays, lésbicas, trans, que não tenham consciência política. Né? Tem que ser pessoas como a Erika Hilton, que têm essa consciência, que caminham pelos rumos da educação, que caminham pelos rumos do vamos criar leis que protejam, vamos criminalizar a LGBTfobia, porque se for só uma representatividade vazia, não vai lutar pelos direitos. Então tem que ser uma representatividade que represente realmente algo. E as pessoas, já que nós estamos numa democracia, têm que ocupar seus espaços. Se a gente tem uma população diversa, temos que todas as diversas grupos populacionais estejam ali. Afinal de contas, é um governo para todos, né? É como diz assim, né? A gente ainda tem pouquíssima representação de mulheres nas câmaras e nos parlamentos em geral e até nas administrações, né? Acho que até tem mais prefeita do que mulher vereadora, por incrível que pareça. Mas assim, então tem uma carência muito grande de representação e de realmente,
Às vezes vai desculpa eu falar assim, um bando de homens, né? Mas vai um bando de homens lá e querem decidir sobre o nosso corpo, né? Como esse projeto de lei agora que está aí, né? Contra, né? Querendo criminalizar a mulher que aborta. Mas, enfim, tem que ocupar os espaços até para poder colocar a sua visão e as suas demandas, né? Só quem sabe o que você passa e o que você passa são vocês. Exatamente. As mulheres vão poder falar sobre as mulheres. Homens gays vão poder falar sobre os homens gays. As trans vão falar sobre as trans. Então, a gente tem que estar lá. E para estar lá, as pessoas precisam se politizar para eleger essas pessoas. Não adianta a gente só existir e ninguém nos colocar lá. A gente existe. Ou então você ser representado por alguém que, na verdade, não sabe o que é a tua realidade, né? Você sabe que no Brasil, em 83, teve uma situação semelhante à Stonewall que você citou no começo do programa, onde existiu uma rebelião, entre aspas, dentro de um coletivo que chama Somos, na cidade, não me recordo, acho que foi em São Paulo, onde as mulheres lésbicas começaram a pedir sobre os seus direitos, porque até então falar de diversidade era falar sobre homem gay. Então, a gente realmente tem que dar espaço para todo mundo e isso não é de agora, isso é de bastante tempo e todo mundo tem que ocupar o seu cantinho aí. É muito interessante. E assim, nesse quesito, estar dentro dos parlamentos, estar ocupando os espaços, seja em que espaço for, a implantação, por exemplo, nas cidades, dos conselhos das pessoas LGBTQIAPN+, que inclusive é uma demanda que está acontecendo aqui em Itajaí no momento. Há pouquíssimo tempo tivemos aqui na Câmara de Vereadores mesmo um evento, né, que foi uma reunião conjunta de vários conselhos, todos ligados à Secretaria de Cidadania, se eu não me engano, e estava junto também o pessoal do Centro dos Direitos Humanos, e o representante do Centro de Direitos Humanos disse exatamente isso. Tem conselho da criança, tem conselho da mulher, tem conselho da comunidade negra, mas não tem nenhum conselho da comunidade LGBT. É necessário? Com certeza. E é necessário não só para Itajaí, mas como para todas as cidades. A gente só pode falar daquilo que nos compete. A gente tem espaços de fala. Eu não posso opinar, a não ser que seja para elogiar, a não ser que seja para apoiar alguma coisa referente às mulheres, porque eu não tenho essa experiência de vida, eu não sei como é que é isso. Então, é preciso sim, tem que ter e seria maravilhoso se a nossa cidade pudesse contemplar. Vocês assinam, então, essa reivindicação com também? Certeza, com certeza. É porque a gente não está pedindo privilégios, né? As pessoas, às vezes, entendem que o que a gente está querendo é alguma vantagem. O que a gente está querendo é o direito que pessoas cis, hétero, que não precisaram batalhar por esses direitos, já têm. Como usar um simples banheiro. Né? Pessoas cis, hétero não precisam batalhar para usar o banheiro. E nós, trans, temos que lutar por isso? Isso é um privilégio? E é uma coisa tão estranha, porque, na verdade, assim, ó, na nossa casa, eu sou do Rio Grande do Sul, né, e eu morei, quando eu era jovem, numa casa de estudantes, mas não era uma república como se tem hoje, um grupo que se reúne e vai morar junto porque eram várias pessoas de várias partes do estado, num equipamento público, porque era público, e os banheiros sempre foram compartilhados e tudo bem, nunca teve problema nenhum. Tinha 2 banheiros na casa, a gente não ia separar, não, esse daqui é só para as meninas, esse aqui é só para os meninos. Todo mundo fazia a faxina, todo mundo cuidava do almoço, todo mundo ia ao banheiro. Não é? Aí eu hoje fico nessa daí, não, porque tem que ter banheiro, não sei o quê, não pode uma mulher trans não pode usar um banheiro de mulheres. Ela é uma mulher, ela pode usar, não é isso? Eu queria entrar rapidamente, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, na questão da importância dos grupos familiares que lutam também pelos direitos dos seus filhos de existirem. Né? Acho que quando eu entrei em contato contigo, Wellington, você até me colocou que tem aqui na região, nós temos, além daqui de Itajaí, que é a Associação das Mães para a Diversidade, né?
tem uma associação também em Balneário, é isso? Na verdade, o coletivo Mães pela Diversidade é nacional. E daí tem braços em todas as cidades. E tem um aqui em Itajaí. Tem um aqui em Itajaí. Bem atuante, inclusive. Bem atuante, exatamente. Que são mães, literalmente mães, que querem acolher as pessoas quando tem alguma necessidade. Inclusive, elas são amigas lá do nosso ambulatório. Já pedimos socorro para elas algumas vezes. Que legal. E o grupo de Balneário é o... Mães pela Diversidade também. Não, mas tem um nome, né? Associação... Tá. Tem a AFAM em Balneário a também. AFAM, isso. Isso, que é a Associação das Famílias pela Diversidade, a AFAM Diverso o nome, que também fica responsável por fazer esse acolhimento e auxiliar em algumas demandas com relação à comunidade LGBT. E como é necessário esse acolhimento da família, né? Nosso tempo está quase estourando, mas eu queria saber, assim, para vocês, como é que foi? Foi difícil, foi fácil, assim, rapidamente? A família aceita bem? A família foi acolhedora ou não? Como está curto o tempo, eu digo que a minha experiência foi complexa, mas que hoje eu sou muito amiga da minha mãe, que é quem eu considero minha família. E o apoio da família se você tem apoio, tu consegue ter mais potencial de saúde. Porque chega um momento que você fica assim, poxa, se minha família me apoia, quem que são os outros que não me apoiam? Não me importo. Eu sou um privilegiado. A minha família, graças a Deus, é muito tranquila. Eu digo assim, que bom que foi acolhedor para você, mas não que seja um privilegiado. Tomara que todo mundo fosse assim, né, tivesse esse acolhimento. Pessoal, olha, adorei conhecê-los aqui de bate-papo. A gente conversou durante a semana, né, por causa da pauta, mas adorei conhecê-los e, por favor, estejam sempre convidados a retornar aqui e colocar as pautas de vocês, porque aqui a Câmara está aberta. Esse é o nome do nosso programa e é uma realidade, para nós discutirmos aquilo que precisa ser discutido. Muito obrigada pelo convite, Elis. Eu fico muito feliz de poder falar sobre o tema que é tão importante, ainda mais numa data tão simbólica, e estou à disposição sempre que precisar. E vamos ter aí alguma coisa especial no dia 28? Vocês estão planejando alguma coisa? Itajaí está estar viva, né? Não, é isso aí, estaremos. Então tá, muito obrigada, viu? A gente que agradece. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo aqui a nossa programação no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E lá não se esqueça daquele nosso recadinho, né? Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações, compartilhe os nossos vídeos, faça sempre a boa e correta informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.